E agora? Agora vocês estão me ouvindo? Não melhorou, né? Tá. Então não tem pro... Agora, agora tá? Agora voltou, né, Carla? Ah, não, beleza, então. É por conta desse microfoninho aqui. Eu deixei o. Acho que ele tava desligado. Eu deixei o fone. Vamos ver, vamos fazer um teste, tá? Se sumir, vocês me avisam. Aí. Se sumiu o áudio, vocês me avisam. Eu fui pra casa dos meus pais esse final de semana e eu deixei o meu fone de ouvido lá. Aí, se eu não uso o fone ou o microfone, eu tô no quarto, meu quarto é muito amplo e aí fica dando um eco. Tá? E eu ainda tô gripada, então eu tô com o nariz entupido, com a voz fanha, aí ia ficar um horror. Mas meninas, boa noite então, né? Vocês não ouviram o que eu tava dizendo ali no início, mas sejam todas bem-vindas. Vocês me pediram tanto na semana passada, só que eu tinha muito conteúdo para trazer para vocês e eu não consegui compartilhar mesmo a live com alguém, tirar dúvidas de alguém. Foram inúmeras solicitações, mas essa semana acho que eu já consegui entregar bastante conteúdo para vocês. Então, essas lives dessa semana a gente vai fazer isso, tá? Exceto amanhã que a gente vai ter uma aula de boas-vindas. Essa aula vai ser aberta, todo mundo vai poder assistir, compartilhar aí. Mas hoje, na quarta, quinta, sexta, a gente vai fazer assim. Então, quem tiver alguma dúvida, né? Eu acredito que todas vocês que estão aí são portadoras de lipedema. Eu quero que vocês enviem uma solicitação. Pode me chamar que eu vou aceitar. E a gente vai fazer uma consultoria aqui agora, tá? Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. É só mandar a solicitação que eu aceito. A primeira que mandar a solicitação já vai entrar aqui, tá? A primeira que mandar a solicitação eu aceito. Essa semana foi puxada, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso para mim. Agora que eu vi que a Gabi tá aí. Boa noite, Gabi. Meninas, se vocês ainda não seguem a Gabi desse perfil Lipedem Me Informa, por favor, sigam. Que a Gabi é maravilhosa. Ela traz tudo de informação em primeira mão pra gente. E acho que a gente tem que seguir esse tipo de perfil, né? Perfil que acolhe, que abraça. Essa semana foi muito difícil para mim, vocês não têm ideia. Já tem uma pergunta, mas não tem solicitação, hein, meninas? Tem que mandar a solicitação que eu aceito para dividir a tela com vocês. Essa semana para mim foi muito, muito forte, meninas, tudo que eu vivi. Muita gente descobrindo o lipedema, muita gente que não sabia que tinha e muito relato forte mesmo. Outra pessoa que fez bariátrica 2 vezes, né? Porque da outra turma a gente teve a Alda, que ela fez bariátrica 2 vezes para tratar o lipedema sem saber que tinha o lipedema. E agora apareceu outra moça contando o mesmo caso, né? Que fez 2 vezes ali uma bariátrica para tentar. Evanice, tem um sinalzinho ali de mais aqui embaixo. É só você apertar ele que vai aparecer, tá? Só apertar ali que chega a solicitação para mim aqui. Tenta aí. E vamos lá. Pode ir tentando aí, tá? Se vocês não conseguirem, eu ajudo. Mas deixa eu só terminar de falar para vocês. Então foi tudo muito. Ah, agora deu certo, Vinícius. Chegou aqui, eu já vou te aceitar, tá? Foi tudo muito forte para mim eu lidar com tanto sentimento, tanta emoção ali, as meninas pedindo socorro. É, Tinha mulher na cama sem conseguir andar, que já tinha muito tempo não sabia e estava com muita dor. Então, assim, foi tudo tão forte que eu vivi e eu sou tão grata que hoje mesmo eu estando aqui bem, bem resfriada mesmo, quem me conhece, quem já assiste live minha sabe que a minha voz não é assim. Não que ela seja melhor que isso, mas a minha voz não é tão fanha assim. Eu tô bem gripada, pus até um filtro aqui. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer vocês. Eu abri as inscrições hoje para a terceira turma
do método lipedema sem inflamação. Já somos mais de 40 alunas e assim, eu tô até agora sem entender tudo que tá acontecendo. Todo mundo pedindo ajuda, pedindo socorro, sabe, Gabi? As meninas pedindo socorro. Obrigada, Gabi, vou melhorar. E eu recebi exatamente isso, pedido de socorro, e isso mexeu muito comigo. Porque, meu Deus, como pode? A gente precisa falar de lipedema. As meninas precisam descobrir o que elas têm. É duas bariátricas, é muita bariátrica. É, pessoas que fizeram duas, né? Mulheres que fizeram duas, eu tenho 2 casos agora. Mas assim, Gabi, de todo mundo que está me procurando nos últimos dias, 80% fizeram bariátrica. 80% fizeram bariátrica para tratar uma coisa que na bariátrica não trata. Eu dei uma aula aqui para vocês explicando por que a bariátrica não resolve o lipedema, né? Então é tudo muito triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, né? Então tem aí meu perfil, tem o perfil da Gabi, tem vários outros que divulgam e a gente precisa divulgar, a gente precisa falar de lipedema, tá? A gente tem a Tayara tá aí na live. Ela é o maior exemplo que bariátrica, né, não resolve o problema. Tayara conseguiu perder mais de 50 quilos, desinflamar o lipedema sem bariátrica. Então, bariátrica não é o caminho. É porque elas perdem peso, né, Gabi? Mas a perna não muda, continua tudo do mesmo jeito. É isso mesmo. Eu vou só ver se tem alguma mensagem aqui, já vou aceitar a solicitação. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar que no finalzinho eu respondo vocês. É isso mesmo, Gabi. É muito tempo sem tratar e a gente sabe que é uma doença progressiva. Então, ninguém nasce no grau 3, no grau 4, né, ou no grau 2. Então, a gente sabe que é progressiva. É progressiva. Nossa, foi tudo muito forte para mim essa semana, né? Eu nem de longe eu imaginava que eu fosse conseguir ajudar tantas pessoas. Ah lá, olha, Elisa, eu perdi 75 quilos, mas a perna é igual e piorando. Exatamente. E o pior é que aí, meninas, o que eu percebi um padrão? Fica mais desproporcional ainda. Porque você conseguiu emagrecer, porque às vezes quando a gente tem a obesidade associada, disfarça um pouco, né? Não é tão desproporcional. Quer dizer, quando você faz a bariátrica e seu tronco seca, você fica muito magra, o que vai destacar? As suas pernas. Aí as meninas ficam frustradas, voltam a comer igual antes, e aí ganha peso de novo e piora o grau do lipedema. É exatamente isso que acontece. Vamos lá, então. Eu vou. Meninas, pode mandar dúvidas aqui, que depois eu vou ler, tá? De todo mundo. Olha quanta gente, Gabi, que tá aqui falando que fez bariátrica. Eu vou aceitar aqui a Ivanice. Vamos conversar com ela, conhecer um pouquinho da história dela. Meninas, se, se eu não conseguir falar com. Não vai dar pra falar com todo mundo hoje, mas fiquem tranquilas que a gente vai falando ao longo da semana. Oi, Ivanice, tudo bem? Prazer. Prazer, Ivanice. Você fala de onde? Eu não vou te chamar de senhora, tá? Piraju, São Paulo. Ah, de São Paulo. Tudo bem? Tenho lipedema grau 3. Ah, e você foi diagnosticada ou você, como nós, a maioria descobriu que tinha sem passar no Não, médico? fui Como foi? diagnosticada. Levei 20 anos para descobrir o que eu tinha. É mesmo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Desde quantos anos que você começou a perceber a sua perna diferente? Logo depois da primeira gravidez, eu tive 4 Uhum, filhos. sim. Aí, vascular, falavam que era gordura, que eu tinha que emagrecer, aí tomar bola, e aí piorava, e a dor muito grande. Agora já estou com comprometimento dos 2 joelhos, mas estou na esperança de perder peso e melhorar. Entendi. Então hoje você tá acima do peso. Tô com 110 quilos. Tá. Sabe por que que eu perguntei isso? Você tá acima do peso? Só para as meninas entenderem. A gente tem portador de lipedema que não está acima do peso, tem portador de lipedema que hoje está até a grande maioria.
com sobrepeso ou obesidade associada. Eu, por exemplo, atendi semana passada uma paciente de 54 quilos com lipedema. Então, só para as meninas entenderem que sobrepeso ou obesidade não é fator determinante para a gente ter lipedema, não. A gente pode ser bem Não, magrinha e ter a também. minha filha de 32 anos está tratando, ela é magra, mas ela já está começando a sentir o lipedema. Sim, e é hereditário, né? Então, a gente sabe que acaba Hereditário. sendo uma herança genética. Quanto tempo faz que você passou no médico? 2 anos. E Então, eu já te começou a encontrei porque tratar. ele pediu para eu fazer uma dieta ou cetogênica ou anti-inflamatória. Qual E médico aí é o seu? o doutor Daniel Benite, Ah, o Dr. Daniel Benite. Sim, adoro ele. ele é uma gracinha mesmo. Eu gosto de ver. Eu sou É, paciente dele também. muito bom. Sim, e o que que você já viu de melhora nesse tempo que você começou o tratamento? Eu sentia muita dor na perna e aí ele me passou aqueles remédios manipulados que me Sim, os ajudaram fitoterápicos. muito. Parei de sentir Uhum, dor, sim. que era E você todo conseguiu dia. perder peso? Pouco. Sim. Você conseguiu fazer alguma mudança na sua alimentação? Então, antes ele não estava dando tanto assim de regime, agora que ele pediu para eu entrar com esse regime, Entendi. Ele pediu para fazer cetogênico ou do Mediterrâneo? a cetogênica. Tá. Vou te explicar por que que ele indica ela, tá? Vai fazer sentido para todo mundo que tá aí. Então, o que que acontece? A gente já sabe que a gente está falando de um tecido adiposo, uma gordura doente, ela é inflamada. Então, ela não é uma gordura normal. Então, o que que acontece? A gente tem a célula de gordura lá na nossa perna, no nosso braço, para quem tem no braço também, né? Quando a gente tem um nível aumentado de glicose na corrente sanguínea, e aí vocês precisam entender que quando a gente está falando de glicose, de açúcar, a gente não está falando só do que é doce, só do que tem um sabor doce. A gente está falando de carboidrato em si. Então pode ser desde um brigadeiro até um pão de sal. Não importa, é o que vira glicose na corrente sanguínea. Então, quando eu tenho um nível elevado de glicose na minha corrente sanguínea, o que vai acontecer? Essa célula do tecido adiposo, que ela tá ali pequenininha, doente, pequenininha, ela começa a aumentar de tamanho. Então, ela tem, a gente fala que é uma hipertrofia do tecido adiposo. Quando ela aumenta de tamanho, ela começa uma a espremer a outra. Ela comprime assim. E entre Uhum. elas, a gente tem vasos sanguíneos que passam a oxigenação. Quando ela tá comprimindo assim uma na outra porque ela tá muito inchada, né, muito hipertrofiada, a gente tem uma hipófise, que é a falta de oxigênio ali. E essa hipófise causa necrose. Quando a gente tem necrose, a gente aumenta a questão de citocina inflamatória, de tecido fibroso, que é um tecido cicatricial. Então, resumindo, piora demais o lipedema. Então, hoje, por mais que não seja a única estratégia, Flor, a gente sabe que a cetogênica hoje tem muito estudo que mostra que ela traz muito resultado nessa questão. E detalhe, quando a gente diminui também o nível de glicose na corrente sanguínea, a gente tem uma produção aumentada de um analgésico natural que o nosso próprio corpo ele começa a produzir. Então, ou seja, melhora a sua dor também, né? Tem os seus porém, a cetogênica tem, a gente tem que estar muito bem preparado psicologicamente para fazer. Por quê? Porque tem todo o social. Mas sabe o que eu costumo dizer? Eu não vou falar para você que é fácil fazer cetogênica, mas eu costumo dizer que entre não fazer a cetogênica ou fazer cetogênica e ficar bem, ficar sem dor, é melhor fazer. Porque o sofrimento, ele vai vir sempre. A gente precisa aprender a renunciar. Ainda que não seja tão fácil quanto parece quando a gente tá falando, né? A sua câmera deu uma travadinha aí? Deu, só um minuto. Deu. Tá, não, pode ficar à vontade. Se você tá me ouvindo, tá ótimo. Tá bom. E aí, é tudo questão de hábito, né? Então, depois de um tempo a gente acostuma. Quando a gente entra em cetose e o nosso corpo começa a usar a nossa própria gordura como fonte de energia, a gente fica bem, a gente fica sem fome, a gente fica sem desejo para alimentos palatáveis, alimentos que são, né, que tem sabor muito bom, que é carboidrato, né?
Então, não é simples fazer, mas traz um resultado muito bom. Agora, não é todo mundo que está pronta para fazer ela, por isso que a gente usa ela, a gente usa do Mediterrâneo adaptada, a gente costuma fazer uma dieta, qualquer que seja a dieta, a gente costuma fazer ela com base nos alimentos anti-inflamatórios, entendeu? Tá aí? Tá me ouvindo? Acho que agora não tá me ouvindo mais. Tô sim. Ah, tá sim, é porque tá com um atrasinho aqui. Mas então, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores caminhos para você. A sua filha também já melhorou a alimentação dela? Sim, ela já conseguiu perder bastante peso. Entendi. Nesse tempo, né, nesses 2 anos, assim, só para eu conseguir te ajudar de forma mais assertiva, você conseguiu perceber algum alimento que quando você come a sua perna volta a doer, ela fica mais inchada? Trigo, Uhum. shoyu Por conta do sódio. e não a farinha de trigo, mas o trigo em si. Que nem se eu como uma comida árabe que tem trigo, eu percebo que incha minhas pernas. Entendi. E vem dor também? Vem. Sim. Eu sempre falo, as meninas me perguntam muito isso, né? Como que eu vou saber o que me inflama? O fato é que é muito difícil pegar uma paciente inflamada e falar para ela, come isso, vamos ver o que que vai acontecer. Ela já está acostumada com a inflamação, né? Então é difícil saber. A melhor forma da gente descobrir de fato o que inflama a gente é isso, ó. Você provavelmente estava desinflamado, está tomando medicação, e aí você foi lá e comeu alguma coisa que tinha trigo. Você sentiu dor, sua perna inchou. Se a gente faz isso inflamado, a gente não percebe, porque a gente já está com dor, a gente já está inchada, então é mais difícil saber. Então, o processo ele tende a ser o contrário. Primeiro você desinflama para depois descobrir o que está te inflamando. Porque aí, quando você comer, você vai conseguir perceber. As meninas acham que não, mas o corpo dá sinal o tempo todo. Então, tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom mesmo com a dieta cetogênica. Mas vamos lá, aproveita que você está aqui comigo e pode me perguntar. Eu já dei pitaco pra caramba, mas pode me perguntar qual que é a sua dúvida que eu te ajudo. Você tá me ouvindo, Flor? Meninas, tem mais alguém que quer entrar? Se tiver mais alguém que quer entrar, pode mandar solicitação, tá? Vamos ver se ela volta, mas se ela não voltar, eu coloco outra pessoa aqui. Enquanto isso, eu vou lendo. Vamos ver se ela volta. Eu vou lendo as mensagens de vocês aqui, tá? A Gabi falou que quanto mais divulgarem, mais mulheres vão ter o diagnóstico correto. A Clele, Maria, você tinha mandado uma dúvida aqui, Flor, deixa eu ver. Quais alimentos para combater o lipedema? Então, vamos lá, Flor. O que que a gente precisa pensar? Eu vou muito pelo que é natural. Então, assim, eu acho mais fácil a gente excluir o que a gente sabe que tende a ser inflamatório do que a gente pensar assim, ah, mas qual que vai combater o lipedema? O que combate o lipedema é tirar os alimentos pró-inflamatórios. Quando a gente está falando de alimentos pró-inflamatórios, normalmente a gente está falando de glúten, de álcool, de açúcar, derivados de leite para algumas pessoas, tá? Não são para todos, pode ser por conta da lactose ou até mesmo pela caseína, que é a proteína do leite, embutidos, tudo que é industrializado mesmo. E o glúten, deixa eu só recapitular para ver se não ficou nenhum de fora. Então, ó, glúten, álcool, açúcar, os derivados de leite, o álcool industrializado. Basicamente isso. Ah, Josefa, então eu tenho que cortar tudo?
Pode ser que você não inflame com algum desses alimentos. Então, o ideal é o quê? Você tirar e depois fazer o teste, experimentar para ver o que vai acontecer. Mas só que, pelo amor de Deus, vocês não podem voltar a comer tudo normal, porque se inflamar não tem como saber de onde que veio essa inflamação, tá? Mas eu acho muito mais fácil. Eu trabalho dessa forma. Eu tiro tudo que possa ser inflamatório, depois a gente vai incluindo, fazendo teste para ver se você tem alguma resposta, tá? De inflamação. Mas se a gente pensar os alimentos que combatem, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito de usar os alimentos que são anti-inflamatórios. Eu gosto muito de usar os alimentos que são detoxificantes, que ajudam a limpar o organismo. Então, por exemplo, couve, repolho roxo, eu sou apaixonada, eu sempre passo para as minhas pacientes. As frutas antioxidantes, então frutas fontes de vitamina C, morango, laranja, limão, abacaxi, tudo isso ajuda bastante. Na verdade, você tem que pensar numa grande variedade, tá? De alimentos, porque a dela caiu mesmo. Você tem que pensar numa grande variedade de alimentos, porque eu sempre falo isso, quem é minha paciente aqui sabe. Cada cor representa um grupo de vitaminas. Então, se eu quero ter muitos nutrientes, porque a vitamina C é antioxidante, porque a outra vitamina ajuda na imunidade, a outra ajuda, enfim. A forma correta que a gente consegue ter todos os nutrientes é variando o prato da gente. Então, desde que você tire tudo que eu falei que é pró-inflamatório, você começa a incluir várias cores no seu prato, tá? Me fala se eu conseguir te esclarecer. A Milene, boa noite. A Sônia, sou bariátrica, emagreci 70 quilos e a perna muito deformada, muito triste, tá vendo? Olha quantas meninas. Gabi, eu não sei se você ainda tá aí, mas olha quantas meninas com bariátrica. Muita gente. A Elisa, acabei de fazer uma abdominoplastia, tem 3 dias. Descobri o lipedema dia 22/6, meu chão abriu. Flor, ele abre mesmo. A gente fica assim desesperada, mas olha, ainda bem que você teve o diagnóstico, porque aí você consegue tratar da forma correta. Porque se você não tivesse, você ia ficar, igual eu sempre falo, você ia ficar dando murro em ponta de faca, tá? A Lígia, sou bariátrica, 19 anos, minhas pernas sempre foram desproporcionais, perdi 86 quilos, engordei demais, descobri o lipedema grau 3 há alguns anos. A Fefe tá aí. Oi, Fefe, boa noite. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Lígia falou que tá com problemas graves no joelho e agora no quadril. Eu sempre conto essa história pra vocês, tá? Quem já me segue aí já sabe. Eu tenho uma amiga. Eu sempre falava pra vocês que ela tinha 30 e poucos anos, mas na verdade não, viu? Ela descobri que ela tem 29. E ela tem lipedema, e já tem tempo que ela tem, né? E aí eu descobri, quando eu descobri o da Tayara, que a Tayara veio pra mim, aí eu descobri o meu, eu falei, eu acho que ela tem. E ela é muito amiga minha, eu falei, olha, eu descobri que você tem, eu acho que você tem lipedema. E ela foi, procurou, né, e falou, Josefa, realmente eu tenho, porque são todos sintomas. E ela descobriu que a mãe tem, enfim. Só que a gente tem que fazer renúncia para tratar o lipedema. Não adianta querer comer tudo normal, que não vai tratar, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Mas enfim, quando ela viu que ela ia ter que abrir mão da cerveja, por exemplo, ela preferiu tapar os olhos e deixar pra lá. Ela tem 29 anos, ela tá com artrite e artrose no quadril e tem dia que ela não sai da cama pra trabalhar, porque ela trava inteirinha. Vive assim carregando uma sacola de remédio na bolsa dela pra dor. Ela toma mais remédio pra dor do que a mãe dela, que tem lúpus, tem várias outras questões. Então, dá mesmo. Essa inflamação, ela acaba que ela começa a prejudicar. É a inflamação, é a questão da nossa postura. A gente tende a ter o joelho valgo, a gente pisa torto. Tem muita coisa que influencia. Às vezes as meninas acham que é só o aspecto, né, da pele, não é. Se fosse, seria dos males o menor. A Milene perguntou qual médico procurar, um vascular. Acho que a minha irmã até respondeu aí. A Lígia falou que tem lipedema nos braços e na perna toda. Eu tenho nos braços e nas pernas também, mas não é na perna inteira nem no braço inteiro. Tá cheio de paciente minha aí, a Flaviana.
Tia Verônica, a minha irmã tá respondendo vocês aí sobre o Dr. Daniel. Ai, meu Deus, tem uns nomes aqui que pra mim é um pouquinho difícil pra ler, ainda mais que eu tô sem óculos, mas eu acho que não é brasileiro, né? Cheams. É isso. Ai, me perdoa se eu tiver falado seu nome errado. Um monte de gente fala meu nome errado também, tá? Flor, talvez você não tenha me acompanhado na semana passada, mas eu comecei a trabalhar com esse projeto de divulgação. E aí, o que que aconteceu? Minha agenda lotou. Eu já tinha muita paciente, aí minha agenda lotou mais. Eu fiquei doente de tanto atender, de verdade. Foi excesso de trabalho. Fiquei doente, garganta tampada, ainda tô gripada, com febre. E aí eu tomei, assim, acho que a decisão mais difícil que eu já tomei eu tive que tomar em toda a minha vida, que foi fechar a minha agenda. Então eu não tenho mais vaga para atender. Até porque se eu fosse atender até o final do ano, não teria mais vaga. Então eu já decidi fechar mesmo, porque eu fiquei muito desgastada. São várias histórias diferentes, eu me envolvo com todas elas, eu cuido, eu abraço a causa de vocês, porque é a mesma minha, né? Então eu faço com vocês exatamente o que eu queria que alguém fizesse comigo. Então, infelizmente, a minha agenda fechou, não tenho mais vaga para atendimento individual, mas eu tenho um método que eu desenvolvi, que é o lipedema sem inflamação, e as inscrições, inclusive, estão abertas. Resumindo, eu peguei todos os processos, todos os protocolos da minha consulta e transformei isso em um curso e tem dado muito certo. As meninas já foi para a terceira turma e as meninas estão tendo um resultado incrível. Se você não assistiu às aulas, elas vão ficar disponíveis ainda por mais um tempo. E lá você vai conseguir entender direitinho. Primeiro, você vai conseguir saber tudo né, que você precisa saber do lipedema. E aí você vai conseguir saber mais sobre o curso, tá? Que ele tá bem legal. Tô muito feliz, já tem mais de 40 meninas inscritas. Mas hoje é a única forma que eu consigo atender vocês. Através do curso, que não perde nada para consulta, muito pelo contrário. Elisa. Nutri, como estou em recuperação de cirurgia, a cirurgia pode aumentar o lipedema, como faço desinflamação nesse momento? Flor, você precisa pensar exatamente em comer o mais limpo possível. Eu já atendi paciente pós-operatório de lipedema mesmo, sabe? E a gente teve todo um cuidado, mas assim, não tem muito segredo, a sua alimentação precisa ser bem limpinha, porque se você coloca ali os alimentos que são anti-inflamatórios, enfim, eles vão ajudar nesse processo da inflamação que ela é causada pela cirurgia, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu, eu já peguei Covid 3 vezes, né? A primeira vez que eu peguei, eu tava, assim, com a alimentação muito boa, comendo tudo certinho. Eu só senti mesmo muita febre, dor no corpo no primeiro dia, depois eu fiquei super bem. Inclusive, eu trabalhei todos os dias online de casa. E o meu marido ficou muito mal comendo só besteira. Na segunda vez que eu tive, eu já não tava tão focada, eu tava meio desviada do caminho ali. E aí eu senti dor, eu fiquei cansada, não consegui trabalhar, não consegui concentrar. Então, de qualquer forma, né, qualquer fase da vida da gente, às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu tô doente, eu preciso comer besteira, eu preciso comer uma coisa forte. Não, muito pelo contrário. Aí que a sua alimentação precisa ser bem limpinha, bem assim, sem esses alimentos que possam trazer mais inflamação, tá? Mirna, já ouviu falar sobre alguma medicação que auxilia a desinflamar? Olha, por exemplo, o Dr. Daniel, ele usa... Desculpa, gente. O Dr. Daniel usa vários fitoterápicos, não é um só. Ele mistura várias coisas. E sim, tem os fitoterápicos que ajudam muito na desinflamação. Mas o que eu posso falar para vocês é que mesmo que você tome fitoterápico, você precisa cuidar da sua alimentação. Senão, de um lado, você vai estar tomando remédio para desinflamar e do outro, você vai estar dando estímulo inflamatório através da alimentação, ou através do cigarro, ou através do estresse, ou através da sobrecarga de trabalho, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês, mas eu não vou compartilhar. Eu não sei se tem homem assistindo a live, mas nunca tem, mas vai que tem, né? É que eu não tampei assim na foto. Mas um dos motivos de ter fechado a minha agenda na semana passada
Então eu peguei infecção de garganta, comecei a ter febre, fiquei mal. E a minha perna que estava lisa, de repente, bum, voltou aquele monte de celulite, de nódulo, ficou aquele aspecto que não tá legal. Meu quadril tá bem mais largo de novo, tô bem inchada. E eu desenvolvi uma bolsa de gordura que eu não tinha no quadril. Então agora do meu lado esquerdo, eu tenho uma bolsinha de gordura aqui, que é aquele culote, né? Algumas de vocês devem ter duas bolsinhas assim do lado. Não é o quadril largo, é duas bolsinhas mesmo, que você bate o olho e vê duas bolsas de gordura. Eu não tinha, agora eu tenho do lado esquerdo. E eu tava tomando medicação. Eu tomo, né, fitoterápico. E não aguentou. Então, assim, não é só a medicação que vai te ajudar, tá? É todo um contexto. Milene, qual médico procurar? Você precisa de um vascular, mas ele precisa entender de lipedema, porque se não entender também não resolve. Aí, se você tiver acima do peso, ele só vai falar pra você emagrecer. Atendi uma pessoa na semana passada e ela tava me contando que ela foi num vascular, o vascular falou, ah, você tem lipedema, mas vamos fazer uma bariátrica? Vou encaminhar você para um amigo meu. Então, assim, ele sabe que ela tem lipedema, ele sabe de lipedema, provavelmente ele não entende a fundo, porque ele pediu para ela fazer bariátrica, e eu ainda falei pra ela, ai, pelo amor de Deus, não faz. Uma paciente com 60, 56 chegando nos 60, entendeu? Então, Sônia, feijão, o que que você acha? Eu acho que o feijão, ele é muito relativo, como todos os outros alimentos. Então, por exemplo, feijão é inflamatório? Não é que seja inflamatório, mas o feijão tem fitatos. Então, sabe aquele gás, sabe aquela espuminha quando a gente põe de molho que sobe aquela espuminha? Então, são os fitatos do feijão e eles podem causar desconforto intestinal, desconforto abdominal para algumas pessoas. E vocês precisam entender que qualquer inflamação no seu corpo vai piorar o lipedema. Então, a inflamação não precisa ser na perna. Então, por exemplo, se eu tô com uma sinusite, isso pode prejudicar a minha perna ou meu braço. Eu tenho uma paciente que ela teve, acho que foi faringite ou laringite, não sei, foi alguma coisa aqui na garganta. E ela ficou muito mal e ela foi no otorrino. E o otorrino olhou a garganta dela e falou: Nossa, você deve estar com muita dor, porque tá muito cheio de placa e tal. Ela falou assim: Não, eu tô sentindo dor na minha perna. Ele não entendeu nada. Mas por quê? Porque piora, qualquer inflamação que a gente tem no corpo vai piorar o lipedema. Então, se você come feijão, feijão te dá gases, desconforto abdominal ou intestinal, isso pode piorar o seu lipedema. Então, por isso que muitas das pacientes não comem feijão, mas é porque elas já têm essa relação com o feijão de não dar muito certo, tá? Rose. Eu não indico remédio. Nutricionista não pode passar remédio, tá, meninas? A gente pode passar alguns suplementos, mas eu sou aquela nutricionista que eu só vou pro suplemento em último caso. Tanto que até hoje eu não precisei usar, tá? Realmente não precisei. As meninas têm resultado, inclusive, sem remédio. Vou ver se eu consigo mostrar uma foto pra vocês aqui. Eu tô correndo um risco danado, porque eu abri aqui minha galeria pra pegar foto, pra mostrar pra vocês. Da última vez que eu fiz isso, eu perdi o filtro. E aí todo mundo viu a situação que tava na minha cara, meu rosto. Cheio de melasma, toda inchada, toda inflamada. Mas tá bom, meninos, vale a pena. Só pra vocês entenderem que às vezes vocês não vão depender de remédio. Então, eu sempre mostro aqui o exemplo da Bruna. Tá chegando, tá, meninas? Espera aí. Eu sempre mostro aqui o exemplo da Bruna. E a Bruna não toma remédio. Peraí, tá chegando, de verdade. Eu sempre falo pra vocês que eu vou deixar as fotos aqui, né, pertinho. Não vou nem falar mais, porque eu sempre falo isso, não deixo. Aqui. Ó, vocês estão vendo? A Bruna não toma remédio. A Bruna cuida da alimentação e faz atividade física. E olha como que melhorou a fibrose dela. Eu acho que são 3 meses essa foto, se eu não estiver enganada. Então, como que eu vou falar pra vocês que eu passo o suplemento? Eu não passo, não preciso passar. Se um dia assim, às vezes eu passo ômega 3, mas a maioria que vem já tá tomando ômega 3, né? Algumas coisinhas assim. Mas normalmente não, eu não passo não. E suplemento é diferente de remédio. Remédio nutricionista não pode passar. A Bruna é aluna do método. Para quem tem dúvida se o método
Não é como a consulta, é a mesma coisa. Os mesmos resultados. Tá vendo como que a pele dela tá lisinha? É, claro, ela emagreceu também, ela perdeu bastante barriga, mas ela desinchou muito, o tecido fibroso, melhorou muito, tá? Bom, não perdi meu filtro hoje, fiquei super feliz que vocês levaram um choque. Deixa eu ver. Vamos lá. Selma, aloe vera é bom. Aloe vera é excelente para a gente cuidar da questão intestinal, da questão da imunidade. Eu falo que se, se você tem qualquer questão que precisa ser melhorado, tem que melhorar, porque se não tiver tudo em dia, vai interferir no lipedema. Então, por exemplo, eu nunca vou tratar vocês lá no curso mesmo, tem a questão, a aula do intestino, ensino modular o intestino, tudo. Por quê? Porque a gente tem que tratar o corpo inteiro, não dá pra focar na perna. A gente tem que focar no corpo inteiro, porque tudo vai refletir lá na perna. Então, a aloe vera é excelente. Marise, você sempre fala de frutas, mas nunca cita o mamão. O mamão é bom, o mamão é ótimo. É porque na minha prática mesmo ali, não é todo mundo que come, não é muito hábito da gente, mas mamão é fonte de vitamina C também. Mamão tem uma enzima que chama papaina, que ela ajuda no processo de digestão. O mamão tem a mesma enzima do abacaxi. A do abacaxi chama bromelina. E vocês já viram que a gente usa abacaxi para maciar carne? Então, o mamão também serve para maciar carne. Então, ele ajuda no processo da digestão, absorção de nutrientes, é antioxidante porque tem vitamina C. Então, sim, o mamão pode usar com certeza. A Sônia tá perguntando se o feijão incha vocês. Eu fico toda inchada, tá? Elisa, você tá respondendo a Milene, né? Elisa, você falou que você tem uma alimentação, mas tem algo fora do normal que não consegue desinflamar. Eu escuto isso também todos os dias. Então, quando é assim, a gente tem que refinar a dieta. Deve ter alguma coisinha ali ainda que tá passando despercebido, que você ainda tá inflamada, ou então o seu estresse, a questão emocional, sobrecarga de trabalho, às vezes tá passando por algum trauma. Isso também inflama, tá? Verônica, boa noite, Jô. Boa noite, Verônica. Cheguei agora, vou fazer umas perguntas. Não sei se você falou. Faço musculação. Posso estar criando um músculo debaixo do lipedema? Pode, tomara que esteja, porque é muito bom. O músculo é muito bem-vindo, a massa muscular. A gente já tem sim uma dificuldade de ganhar massa muscular quando comparado com uma paciente que não tem lipedema, mas isso não quer dizer que a gente não consiga ter. Eu até mostraria foto para vocês agora do braço da Tayara, mas vai demorar tanto para achar na minha galeria. Mas, enfim, a gente precisa aumentar a quantidade de massa muscular. Todo mundo fala que musculação causa inflamação, então a gente não pode fazer. Só que os benefícios de ter mais músculo se sobressai ao malefício da inflamação que gera no processo de hipertrofia. Então, pode estar criando sim, com certeza. E continue fazendo, tá, Verônica? Continue, não pare. A Elisa falou que vai ter que ter acompanhamento e tal. Ela tá conversando com a Elisa ali. A segunda pergunta da Verônica. Sim, anticoncepcional pode ocasionar lipedema? É um estímulo hormonal, um gatilho hormonal que a gente fala, né? Então, eu tenho várias pacientes que desenvolveram lipedema como eu, na, na minha primeira menstruação. Aí, na minha primeira gestação foi até tranquilo, mas na minha segunda gestação aí piorou muito. Então, tudo gatilho hormonal. Eu tenho paciente que começa a ter os primeiros sinais de lipedema quando começa a usar anticoncepcional, e tem paciente que entra também, começa a ter, né, questão do lipedema, os sinais, quando entra na menopausa. Então, é isso mesmo, tá? Pior assim. Eu não tomo mais. Vou colocar DIU de cobre, inclusive, o mais rápido possível, mas eu não tomo mais anticoncepcional já tem um tempo. E a maioria das minhas pacientes já pararam de tomar. Milene, pena eu morar tão longe. É pra mim mesmo, Milene, que você tá falando? Porque vocês duas estavam conversando ali. Três, vamos lá, adorei. A Verônica colocou as perguntas tudo certinho ali.
Existe exame específico que avalia o lipedema, que comprova essa doença. O diagnóstico do lipedema é clínico, não tem um exame padrão ouro. Tem alguns exames que o médico pode pedir para complementar. Então, ultrassom, às vezes, ele usa para complementar. Tem alguns outros exames que eu não sei falar os nomes mais estranhos. Mas eles usam para complementar, tá? E tem médico que nem pede exame. O diagnóstico é clínico, o médico vai ouvir sua história, vai. Sabe aquela história que a gente sempre tem? Ai, cheguei em tal fase da minha vida, minha perna ficou assim, eu não uso shorts, eu não vou na praia, eu não uso biquíni, eu sinto a perna pesada no final do dia, minha perna dói, não pode relar em mim que eu sinto dor, eu sou sensível ao toque. O médico escuta tudo isso e olha na sua perna e te dá o diagnóstico, tá? Mais ou menos assim. Mas hoje a gente não tem um exame que seja padrão ouro para diagnosticar. Hoje o diagnóstico é clínico. A história nossa é a parte mais importante do diagnóstico, tá? A Milênia de Arcos. É aqui em Minas também. Eu acho que não é muito longe daqui de. Eu tô em Varginha agora. Eu acho que a Elisa tava conversando ali com alguém. Ah lá, eu acabei de responder a Elisa sem ela ter. A Elisa não, a Milene, sem ela ter eu ter lido ainda a pergunta dela. Vamos ver a Thaís. Vai ficar salva, Thaís. Eu vou deixar salva assim. Eu já tô até quase encerrando, porque aí daqui a pouco eu desligo e eu não consigo nem falar mais. Bia, tô com problema de varizes, talvez seja preciso fazer cirurgia. Medo de piorar o lipedema. O meu conselho para você é que você faça com um cirurgião que conheça o lipedema. Eu contei essa história para vocês. Tem uma aluna acho que foi da segunda turma. Quando ela me mandou as fotos da perna dela, eu nem entendi que aquilo era lipedema. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu nessa perna? Nódulos assim, pontudos, uma situação muito estranha ali. E conversei com ela e tal, e aí eu mandei para um médico e perguntei para ele, falei assim, me ajuda, nunca vi uma foto assim, né, uma perna dessa, e ele falou, ela provavelmente fez cirurgia de varizes e o médico não sabia que ela tinha lipedema, ele cutucou, machucou o tecido ali e criou uma cicatriz daquela. E realmente ela tinha feito várias cirurgias de varizes. Então, assim, não, se for necessário fazer, não tenha medo de fazer. Às vezes é necessário, mas faça com alguém que conheça o lipedema, tá? Ah, Isabela tá aí, maravilhosa. Por que eu sou tão maravilhosa assim? Ai, Isabela, só você mesmo. Milêncio, eu acho que massagem ajuda. Eu acho, não, eu tenho certeza que drenagem linfática ajuda, mas, ó, drenagem linfática, massagem não, massagem modeladora, aqueles aparelhos, aqueles rolos, não, corre disso. Drenagem linfática ajuda muito, tá? Ai, Márcia, que bom que você me perguntou desse fator AC. Tem muita gente me perguntando do fator AC. E o que que acontece? Não tem, até a Gabi tá aí, não sei se ela, se ela ainda tá aí, mas me parece que não tem comprovação científica. Eu não estou falando que ele não funciona, eu tô falando que pra mim, tudo que eu falo pra vocês, eu tenho que ir lá achar um artigo, eu tenho que ter comprovação pra falar. Eu não falo coisa que eu acho que dá certo, né? E me parece que estão esperando a ficha técnica dele, ainda não disponibilizaram. Então, parece que não tem comprovação científica. Se funciona ou não, não sei. É natural, pode ser que não faça mal, mas às vezes é só o dinheiro de vocês que tá voando, entendeu? Então, eu não tenho, não tenho certeza se ele funciona ou não. Né? O dia que eu encontrar um artigo, uma pesquisa que mostre, tá bom? Ah, a Denise tá aí. Nossa, Denise, eu não te mandei os vídeos pra você assistir, né? Com a dieta, além de melhorar o lipedema, cabelo e unhas, cortou aqui. Ah, tá. O cabelo e a unha da Denise melhoraram. Tá vendo? E todo mundo fala assim: ah, porque se você fizer uma dieta onde você não come aquelas coisas que é forte e tal, você vai ficar com cabelo fraco, mas que aí não é assim, né, Denise? Porque vocês comem a dieta de vocês, a alimentação de vocês é muito variada em questão de nutrientes.
Joyce, Dilmirena pode piorar? Sim, ele libera hormônio, com certeza. A Lídia, passei por um tratamento de fertilidade, engordei 35 quilos, meu lipedema piorou demais. Eu tenho paciente assim também com o mesmo relato. Ai, que triste, o tratamento nem deu certo, é o mesmo relato. A Ana tá aí, minha comadre. Boa noite, Ana. A Lígia falou que as pernas dela são enormes. Flor, mas quando você conseguir começar o processo de desinflamação, ela murcha esse volume, ele diminui muito, tá? A Carla, por que a lipoaspiração não resolve o lipedema mesmo aliado a uma alimentação limpa? Então vamos lá, depende. Se você estiver falando de uma lipoaspiração comum, né, que não é específica para lipedema, eu tenho pacientes que já fizeram no quadril e voltou tudo, é porque o médico não fez uma lipo que é usada hoje para tratar o lipedema. É diferente. A gente está falando de uma gordura doente, lembra? Uma gordura doente, diferente de uma gordura normal. Então, não vai resolver com uma lipoaspiração convencional, que é para tirar uma gordura localizada. Mas a Gabi, não sei se ela tá aí, ela fez a cirurgia e o lipedema dela não voltou. Só que vocês têm que entender que a gente está falando de uma doença de fator genético. Então, uma vez que você tem aquele gene, você pode fazer uma cirurgia, retirar aquelas células doentes, aquela gordura doente, mas está no seu DNA. Então, se você não cuida da alimentação, a gente sabe que a alimentação hoje também a alimentação ruim, né? Uma alimentação que a gente considera que não é saudável, consumida de forma crônica, a gente sabe que isso também é gatilho para piorar o lipedema, ou para ele acordar, né? Que ele está silenciado ali. Então, se você faz a cirurgia, mas não cuida da alimentação, não cuida, enfim, de tudo que tem que cuidar, porque eu falo que não é só alimentação, você tem a genética, você pode desenvolver de novo, tá? Mas células novas, não aquelas, porque aquelas já foram retiradas na cirurgia, tá bom? Agora, se for uma cirurgia que não é uma cirurgia que foi feita específica pro lipedema, vai voltar com certeza, porque eu tenho paciente que fez e já voltou, fez no quadril, no culote, enfim. A Verônica. Eu fiz cirurgia das varizes em maio de 2022, o médico nem percebeu o meu lipedema. Ele desconhece totalmente. Pois é, a gente precisa tratar com alguém que conheça. Isabela, eu vou te adotar, mas na verdade eu não posso te adotar, porque se eu te adotar eu vou viver inflamada, porque eu não aguento mais ver aqueles doces que você tá fazendo. Ó, vamos ver o que a Isabela colocou lá. Eu sou paciente da Jo, ela é demais, tem lipedema grau 3, emagreceu muito. A Isabela foi fora da curva, né? Foi fora da curva o peso que ela perdeu em um mês. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Ah, tá vendo? Tem homem na live. Eu ia mostrar foto pra vocês da minha bolsinha de gordura, ainda bem que eu não mostrei. A Lana tá aí também. Bom, meninas, eu acho que eu consegui esclarecer a dúvida de vocês hoje. Acho que não ficou nenhuma dúvida aqui pra eu responder, tá? Não vou ficar mais, porque realmente vocês estão vendo a situação que eu tô, tá bem complicado falar aqui com vocês. Toda hora eu quero tossir, eu quero espirrar. Mas eu não podia deixar de vir aqui, porque hoje eu tô muito feliz mesmo. Eu não imaginava que eu fosse conseguir alcançar tantas pessoas e ter ali mais de 40 vidas onde eu vou poder transformar através da alimentação. Realmente fez assim, meu olho encher de água, eu chorei, que vocês me conhecem, vocês sabem como que eu sou chorona, mas eu tô muito feliz, mas eu precisava vir aqui agradecer. E convidar vocês. Amanhã eu vou liberar os links, mas a gente vai fazer uma aula amanhã, aula inaugural para essa turma, para essas mais de 40 alunos que já entraram no método. A aula inaugural vai ser transmitida para vocês também, ela vai ser aberta, é uma forma de agradecer o comprometimento de vocês, né, comigo aí esses últimos 20 dias, todos os dias aqui, né? Teve semana que tinha 100 pessoas, 80, 90, 96, e eu fiquei assim encantada, né? Então, hoje não é o dia ainda de parar não, ainda tem muita coisa pela frente, né? Enquanto eu estiver conseguindo vir aqui conversar com vocês, né? E amanhã essa aula vai ser aberta justamente para agradecer a vocês, o comprometimento de vocês, tá? A gente vai divulgar amanhã durante o dia o link, tudo direitinho, vai ser no YouTube a aula.
E exatamente a aula que as minhas alunas vão ter, vocês vão ter a mesma aula, tá? Levem papel e caneta para anotar tudo direitinho, tá? Eu que agradeço todas vocês. Isabela, eu vou descansar, vou tomar um banho agora, tomar um chá para deitar. Deixa eu ver, só responder aqui. Andréia, se você estiver falando da aula de amanhã, a gente vai divulgar o link. Mas se você estiver falando do método, tem o link na minha bio para fazer inscrição, tá? Lembrando, meninas, que as inscrições encerram no domingo, tá? Dessa turma, porque vocês sabem que quando eu fecho a turma, eu vou lá me dedicar para as meninas, né? Para as alunas. E não dá certo fazer duas ao mesmo tempo. Então, eu fecho, eu vou lá, me entrego o máximo para as meninas. E aí, futuramente, eu abro outra turma, que eu não sei, depois de 3 meses, mais ou menos. Não sei quanto tempo, tá? A Raquel mandou melhoras, obrigada. Bom, meninas, então é isso. Beijos para vocês. Entrou várias alunas aí agora do que entraram na terceira turma do método. Várias. Meninas, muito, muito obrigada. A Andréia perguntou da turma, né? Andréia, tem um link na minha bio e você pode entrar lá, tem um videozinho explicando tudo direitinho. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Quando eu desligar, eu vou colocar nos stories. Eu recebi vários pedidos mesmo, de mulheres que não conseguiram assistir todas as aulas, porque, né, para quem tá aí, caiu aí hoje na live, eu fiz um evento onde vocês receberam 3 aulas que explicou tudo, desde o início da descoberta do lipedema até o que vocês têm que comer, como vocês vão descobrir o que inflama. E as aulas iam sair do ar hoje, mas muita gente não conseguiu assistir, tá? Eu entendo, a minha vida tá corrida, vocês estão mandando mensagem para mim, eu não tô dando conta de responder. Então, eu vou colocar nos stories agora para vocês o link, porque eu vou deixar liberado mais um tempo para vocês conseguirem assistir, tá? Então, André, se você conseguir assistir, é até interessante que você assista antes de entrar para a turma, porque às vezes fica alguma dúvida ali, tá bom? Mas de qualquer forma, o link tá ali na bio. Ah, meninas, outro detalhe, eu tava esquecendo. Só hoje tem R$ 200 de desconto, tá? Amanhã já volta pro preço normal, que o preço do curso é 897, mas por hoje tá 697, tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada. Amanhã vocês vão receber o link da aula para vocês participar, tá? E se tiver dúvida, vocês vão me chamando aí, tá bom? Beijos, fiquem com